Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Mas antes de nós iniciarmos os nossos estudos, eu quero te dar dois recados, dois avisos, tá? O primeiro deles é, você já baixou o aplicativo da nossa igreja? Então entre lá na loja de aplicativos do seu celular, procure pelo aplicativo Minha Igreja, tá? Vai aparecer um aplicativozinho com o símbolo de uma cruz, tá? Você seleciona esse, tá? Minha Igreja, e aí quando você iniciar o aplicativo, instalar e iniciar o aplicativo, ele vai pedir para você digitar uma hashtag, tá? Aquele joguinho da velha. Você basta digitar IBOPVH, tá? Que você vai entrar nas informações da nossa igreja. Você vai ver uma tela semelhante a essa aqui. Eu vou mostrar para você aí na sua tela, tá? Então, essa é a tela que você vai ver no seu aplicativo. Você vai ver notícias, tá? Notícias da igreja, informações, tá? Tem a nossa agenda de atividades, que ainda está sendo anexado. Tem a aba conteúdo, e aqui é uma aba muito importante. Aqui na aba conteúdo você tem todos os devocionais do Bom Dia Amigo que nós publicamos via WhatsApp para os membros da igreja. Eles também estão publicados aqui no aplicativo. A partir de cada uma dessas devocionais você pode encaminhar para outros amigos, você pode compartilhar isso com outras pessoas a partir do aplicativo também, tá? Além do Bom Dia Amigo, você tem as nossas aulas da Escola Bíblica, as aulas de Filipenses, a primeira aula que nós já tivemos, as aulas também dos outros conteúdos que nós estamos concluindo, colocando ainda dentro do aplicativo, mas já temos a aula de Bibliologia, que foi aquela aula anterior ao início da aula de Filipenses. Nós temos todo o curso de Abacuque que nós fizemos, aula 1, 2, 3, então está tudo lá, inclusive a aula extra, tá? Se você quiser rever as aulas, está tudo lá pelo aplicativo, você pode participar. Tem também a opção de você fazer entrega de dízimos e ofertas. Quando você clicar, você vai ser redirecionado para uma página, né, dentro do seu navegador, do celular. Você vai se identificar, vai colocar os seus dados, depois você pode gerar boleto, você pode fazer por cartão de crédito, tudo de maneira muito segura e muito fácil, tá? Você também tem aqui informações, você pode logar, usar os seus dados de acesso ao portal do membro da igreja, tá? Você tem a oportunidade de receber mensagens, também ter uma agenda de oração, né? Alvo de oração, tem uma série de ferramentas que nós vamos informando de tempos em tempos para os irmãos, mas recomendo que você baixe o nosso aplicativo, o aplicativo Minha Igreja. O símbolozinho é esse aqui, ó, tá aqui no cantinho, você pode ver, esse é o símbolo do aplicativo, tá ok? Esse era o primeiro recado que eu tinha para dar para você. O segundo recado que eu tenho para dar para você, antes de iniciarmos as nossas aulas, é que agora, dia 3 de agosto, nós retomaremos as atividades presenciais de nossa igreja. Inicialmente, nós retomaremos apenas o culto de domingo à noite, tá? Às 19 horas, obedecendo todos os protocolos que são exigidos, inclusive com restrição de quantidade de pessoas e quem pode estar no templo. Para você ficar ciente de quem pode participar, quantas pessoas poderão participar, fique atento às nossas redes sociais, porque nós vamos colocar alguns informativos ao longo dessa semana, para que você saiba exatamente quem pode participar e quem não pode estar presente por conta dos protocolos de segurança, tá ok? Mas dia 3 de agosto agora nós retomaremos as atividades presenciais no templo, somente com o culto de domingo à noite, tá? EBD continua online e a reunião de oração também continua online, ok? Mas você que não vai poder participar por conta das restrições, não fique preocupado, nós transmitiremos os cultos a partir do templo. Você vai poder acompanhar os nossos cultos ao vivo pelo endereço www.ibopvh.com.br/online, tá? /online, ibopvh.com.br/online. Você vai ser direcionada para o portal onde nós transmitiremos os nossos cultos. Você vai poder assistir de casa o culto e participar juntos, ainda que de maneira telepresencial, certo? Esses eram os dois recados. Fique atento às nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tá? Porque nós divulgaremos com mais detalhes as informações ao longo desta semana, ok? Então, esses eram os recados. Vamos partir para a nossa aula
de Filipenses, tá? Nós já passamos pelo primeiro capítulo, ou melhor, pelo primeiro capítulo não, nós passamos pela parte introdutória da carta de Filipenses. Nós vamos agora adentrar ao conteúdo, né? Nós fizemos um panorama geral, explicamos um pouco sobre o gênero literário, falamos um pouco sobre a cidade de Filipenses, de Filipos, perdão, da cidade de Filipos. Falamos um pouco sobre o contexto da carta, por que Paulo escreveu, para quem Paulo escreveu, quem que está acompanhando Paulo. Nós falamos dos interesses do apóstolo Paulo na escrita daquela carta. E hoje nós vamos adentrar no conteúdo propriamente dito da carta. Nós vamos nós vamos estudar do verso 1 ao verso 11, tá? Nós vamos estudar a saudação inicial do apóstolo Paulo, o seu voto inicial e a sua oração pelos filipenses. Ali o comecinho da carta, tá? Então me acompanha aí, abra sua Bíblia no capítulo 1 de Filipenses. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 11. Nós vamos passo a passo, verso a verso, caminhando, tirando bastante informações. Nós vamos destrinchar a carta toda. Nós não temos pressa, embora seja uma carta curta e pequena, né? Apenas 4 capítulos, mas ela é muito rica em detalhes e eu quero trabalhar todos esses detalhes com os irmãos, de maneira que a gente possa tirar o máximo proveito da carta aos Filipenses, essa carta que nos fala sobre a alegria independente das circunstâncias, certo? Então abra sua Bíblia aí, capítulo 1 de Filipenses, nós vamos ler os primeiros versos, tá? O primeiro verso diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Então, o que nós podemos aprender logo dessa primeira parte aqui, tá? O apóstolo Paulo, ele se apresenta como servo ou como escravo, tá? A palavra que está sendo utilizada no original, a palavra que nos é traduzida na maioria das versões das Bíblias como servo, é a palavra doulos ou doulos, tá? Aí vai depender um pouquinho da pronúncia do grego, tá? Mas essa palavra, ela tem esta conotação de servo, mas a sua tradução melhor é a tradução de escravo. E por que então essa dificuldade com as opções de tradução? Porque o escravo no mundo antigo, o escravo no contexto do apóstolo Paulo, ele tem muito pouca similitude com o escravo que nós, ocidentais, americanos, temos no nosso imaginário. No nosso imaginário, por conta da nossa experiência com a escravidão negra, né, no período colonial, nós temos uma imagem de escravidão como alguém que não tem direitos, que está sempre apanhando, que está sempre sofrendo, que está sempre numa situação de deploração, uma situação de incompatibilidade com qualquer tipo de alegria, tá? E o apóstolo Paulo, no seu contexto, o escravo, dependendo da sua situação, de quem ele é escravo, qual foi a origem da sua escravidão, tá? Essa situação pode ser diferente. Por exemplo, no mundo antigo, os escravos que eram escravos de César, os escravos que eram escravos do imperador, na maioria das vezes eles gozavam de uma situação econômica e de uma certa liberdade maior do que o plebeu comum, maior do que o artesão, do que a pessoa comum, do cidadão comum, tá? Muitas vezes esses escravos eram mais ricos do que as pessoas de cidadão comum, os cidadãos comuns romanos, tá? Mas isso é uma questão, é uma característica da escravidão no período do mundo antigo, tá? A escravidão no mundo antigo tinha pouco a ver com cor, com raça, com gênero, tá? Tinha muito mais a ver com batalhas, com dívidas, com espólios de guerra, tá? As pessoas muitas vezes se entregavam como escravos para pagar dívidas. Então, por isso, você vai ver que ao longo do Novo Testamento, a questão da escravidão não é tratada diretamente com a mesma ojeriza que nós temos hoje a ideia da escravidão, tá? Isso não significa que a igreja, ou melhor, que os apóstolos endossassem a ideia de escravidão, tá? O escravo continuava sendo um objeto, ele continuava sendo patrimônio do seu proprietário, ele continuava tendo toda essa degradação que nós já temos um pouco de
de conhecimento, mas para que você entenda o porquê que o apóstolo Paulo usa essa expressão, eu preciso explicar esse contexto. E por que que na sua Bíblia não aparece escravo, aparece servo, tá? Provavelmente o tradutor optou por servo para nos trazer exatamente essa ideia de alguém que é subserviente a outro, que é subalterno de outro. Porque no fim o que o apóstolo Paulo quer transmitir para nós é isso, é que ele e Timóteo, no caso aqui, eles são subservientes a Cristo Jesus. Eles são de fato escravos de Cristo, eles são servos de Cristo, eles servem a Cristo. A vontade deles é a vontade de Cristo. A vontade de Cristo é a vontade deles. O desejo deles é agradar e servir ao seu Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui não é tanto o apóstolo Paulo falar que era alguém que não tinha liberdade ou alguém que estava preso a Cristo de uma maneira pejorativa ou negativa. Embora o contexto também possa nos levar a uma interpretação de que ele está falando que ele é alguém que está atado a Cristo, está amarrado a Cristo, está preso a Cristo, no sentido de que a sua vida é propriedade agora de Jesus Cristo, certo? Então, por isso, o apóstolo Paulo se apresenta como servo, se apresenta como escravo de Cristo. A melhor tradução seria escravo, mas por conta do nosso contexto, talvez as pessoas tenham uma certa dificuldade de entender a expressão escravo, mas o que ele quer dizer aqui é que ele e Timóteo, eles não têm mais vontade própria. A sua vontade está agora subserviente à vontade de Cristo. E ao longo da carta nós vamos trabalhar mais essa ideia, porque ele vai dizer exatamente que a sua vontade agora está cativa à vontade de Cristo, né? O seu desejo é fazer a vontade de Cristo. Então ele inicia a carta dando as suas credenciais, ele vai se apresentando. Lembra que a gente falou na aula passada que a carta do mundo antigo ela tinha divisões semelhantes às nossas, mas que obedeciam uma praxis mais de apresentar a informação de quem escreveu. Então o apóstolo Paulo está se apresentando, as suas credenciais. Ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. É interessante porque, de acordo com a carta, o apóstolo Paulo vai apresentando as suas credenciais, né? Por exemplo, em Corinto, né, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele se apresenta como apóstolo de Cristo. Em outras cartas, ele vai se apresentar como prisioneiro de Cristo, né? Ele sempre vai usar desse momento da carta, inclusive com conotação teológica, tentando nos transmitir alguma informação sobre a nossa relação em Cristo a partir do exemplo dele. Então aqui ele quer trazer essa ideia de que a sua vontade está cativa à vontade de Cristo. O seu desejo é fazer a vontade do Mestre. Por isso ele é servo, por isso ele é escravo, tá? Por isso ele é um doulos de Cristo. Ele é alguém que é servo subserviente à vontade do seu Senhor Cristo Jesus. Em seguida, tá, ele vai chamar os apóstolos, melhor, os cristãos lá de Filipos, né, os irmãos da igreja de Filipos, vai chamar eles de santos, tá? E os santos aqui tem ideia de separado, tá? Não tem a ver muito com a ideia do santo no contexto católico romano, tá? Mas tem a ver com a ideia do santo separado, não daquele que faz feitos grandiosos e por isso ele foi santificado ou beatificado. Mas o santo aqui é a ideia de aqueles que estão separados. E preste atenção que esta santidade, essa separação, ela está atrelada a uma condição. Esta santidade ela só é possível em Cristo, porque a santidade para Paulo está ligada à permanência em Cristo. Por isso a todos os santos em Cristo. Tá? A santidade do cristão ela não é um resultado do esforço pessoal do cristão. Ela não é resultado do esforço pessoal, da sua luta pessoal contra o pecado, da sua luta pessoal contra a pecaminosidade. A santidade é resultado do seu estado, da sua posição, do seu local, onde você está. Se você estiver em Cristo, se você estiver revestido de Cristo, se você estiver em Cristo Jesus, tá? Você então é um santo. Você pode ser considerado santo. Você é o único lugar que nós temos a condição de estarmos em santidade, é em Cristo Jesus. Porque a nossa vida
é em Cristo. Até que o apóstolo Paulo, lá em Atos, quando ele está debatendo com os filósofos em grego, os filósofos gregos, né, lá em Atenas, ele usa até uma frase de um filósofo grego. Ele diz: pois nele, né, nele, em Cristo, em Deus, em Cristo Jesus, na Trindade, nele nós movemos e nele nós existimos, tá? Então é a ideia de que em Cristo Jesus nós temos identidade, em Cristo Jesus nós temos santidade. A nossa santidade está ligada à nossa permanência em Cristo Jesus, tá? Em seguida, o apóstolo Paulo vai dizer, então, vai falar todos os santos em Cristo Jesus. E aqui é interessante até voltar antes um pouquinho, antes de a gente passar para o próximo ponto. O apóstolo Paulo por 2 vezes repete Cristo Jesus, tá? Embora possa parecer um pouco batido, a gente faz uma leitura rápida e ignora essa informação, mas aqui o apóstolo Paulo tem um intuito, ele tem uma intenção em inverter aqui, porque em tese é Jesus ou Cristo, né? Ele aqui está chamando atenção para o status de Jesus, para o seu título, tá? Para a sua condição. Ele é o Cristo, é Cristo Jesus, tá? A sua função, a sua missão cristológica, a sua missão messiânica, ela define quem ele é. Então, por isso o apóstolo Paulo insiste muito em usar essa expressão Cristo Jesus ao invés de Jesus Cristo, certo? Continuando, então ele vai dizer que os que estão, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos, tá? Ele vai falar aqui de bispos e diáconos, tá? Aparentemente, algumas pessoas utilizam essa expressão para falar de uma espécie de hierarquia já pré-existente na igreja antiga, tá? Uma espécie de hierarquia falando de que já existiam os diáconos, os presbíteros, os bispos e assim por diante, tentando às vezes justificar um sistema hierárquico de governo da igreja que se aplica nos nossos dias, né? A nossa tradição batista é um pouquinho avessa a isso, porque nós não utilizamos muito esses títulos, né? Mal e mal a gente usa diácono, né? Dentro das nossas tradições, mas outras tradições usam essas expressões, bispos, arcebispo, presbíteros, diáconos também. Então, de uma maneira geral, algumas pessoas usam esse texto para tentar justificar essa estrutura hierárquica, tá? A primeira coisa que nós precisamos entender é que não há estrutura hierárquica nesse momento da igreja, tá? Nesse momento da igreja, a igreja tem um governo apostólico, tá? Os apóstolos, a maioria ainda estão vivos, e é o governo deles que determina a igreja, é o governo deles que comanda a igreja, né? Se você lembrar lá do livro de Atos, quando a igreja começa a sofrer algum tipo de discussão interna, especialmente quanto à questão da guarda das tradições judaicas pelos gentios que estão ingressando na igreja, lembre-se que ocorreu lá o concílio de Jerusalém, tá? Presidido ali por Tiago e com a participação de outros apóstolos também, tá? Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago, irmão de João, tá? Mas o Tiago, irmão de Jesus, que embora não tenha sido um dos 12 apóstolos, tá? Ele recebe esse status de apóstolos, de líder da igreja, a partir do momento em que ele exerce uma função de liderança ali naquele primeiro século, tá? Embora já houvesse esse governo dos apóstolos, tá? Não havia ainda uma espécie de hierarquia de funções, quem está responsável pelo que, acima do que. Não é esse o intuito do apóstolo Paulo aqui. Nesse momento, bispos e presbíteros e pastores são sinônimos, tá? Então, tanto a palavra bispo, como presbítero e como pastores, eles são usados como sinônimos ao longo de todo o Novo Testamento, tá? Então, bispos e diáconos aqui não é uma referência à hierarquia, mas sim uma referência à função. O bispo, o arcebispo, né, ou o episcopo, que é a palavra no grego original, o episcopo, a tradução ao pé da letra seria o supervisor, tá? Enquanto o presbítero, tá, teria a sua tradução por ancião, né? Você está vendo aí
a escrita em grego, né, e a transliteração, o episcopo, o bispo, significa supervisor. Então é uma função que ele exerce, é uma função de supervisionar o rebanho, tá? Ainda não é a ideia de um supervisor de outros pastores, é mais a ideia de um supervisor do rebanho, um supervisor da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo e os outros demais escritores do Novo Testamento vão intercambiar o uso das palavras bispos, ou melhor, bispo, presbítero e pastores, porque eles todos estão exercendo a mesma função: zelar, cuidar, supervisionar a igreja, tá? Então aí você tem aí a palavra presbíteros, né? Que vai significar ancião. O presbítero ele tem mais a ver com a ideia dos anciãos judaicos, tá? Daquela ideia do conselho de anciãos judaico, tá? E fala muito mais ao povo de tradição judaica. É a ideia daquele que é ancião, ele tem sabedoria por conta do tempo, da vivência, da idade, por isso ele serve como um orientador do seu povo, tá? Um orientador dos mais novos. A ideia aqui é que não há exatamente uma hierarquia, o que está se falando aqui é mais de função. Aqui o apóstolo Paulo chama de bispos e diáconos, em outras cartas ele vai falar de presbítero, tá? Em Timóteo ele vai falar de presbíteros, em Tito ele vai falar de presbíteros, em outro momento, na própria carta de Timóteo, ele vai dizer aquele que almeja o episcopado, tá? E aí ele já está usando a palavra episcopo, né? O contexto da palavra episcopo. Então, ao mesmo tempo, ele vai usar bispos, diáconos, ou melhor, bispos, presbíteros e pastores para falar da mesma coisa. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, tá? Capítulo 5, verso 1, ele vai dizer assim, ó, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, para você perceber que os apóstolos se consideravam presbíteros, embora eles fossem a principal liderança da igreja. Então, se tivesse uma hierarquia, eles seriam, na verdade, aqui o apóstolo Pedro usaria a expressão episcopo, né? Eu como episcopo como eles. Mas para você ver, nesse momento da história da igreja, essas três palavras, tanto bispo como presbítero como pastores, são usadas de forma intercambiável, sempre para falar desta função. A função de quê? De zelar pelo rebanho, de zelar pelo corpo, de zelar pelos membros da igreja, certo? A igreja, nesse momento, ela tinha um governo apostólico, tá? E os apóstolos se consideravam presbíteros também, como líderes, eles se consideravam como aqueles que zelam pelo povo, tá? Vide 1 Pedro 5:1 que nós acabamos de ler. Então, encerrado aqui o primeiro verso, para você ver como cada verso tem bastante informação para nós. Encerrado o primeiro verso, vamos ao segundo. No segundo verso, o apóstolo Paulo diz, ele ainda está dentro da sua saudação inicial, ele passa agora para a parte do voto, e no voto ele vai dizer, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça é um cumprimento grego, tá? Dos gregos em geral, o mundo grego, né, ali, o mundo de fala grega tinha a tradição de se cumprimentar com a expressão graça, tá? Então, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, isso é familiar ao leitor original. Ao mesmo tempo, ele também pede paz, né? E essa paz, ela já está mais ligada a um cumprimento hebreu, um cumprimento dos israelitas, tá? É a ideia do shalom, é a ideia do shalom de Deus, que tem mais a ver com a harmonia do que propriamente com a ausência de problemas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então o apóstolo Paulo une esses dois tipos de apresentação, esses dois tipos de cumprimento, tá? O cumprimento gentílico e o cumprimento hebreu. Por quê? Os dois povos estão sendo juntados dentro da igreja, eles estão sendo unidos dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo fala com os dois naquele momento, tá? E nesse sentido ele vai dizer então graça e paz de Deus Pai e do Deus Filho, tá? Perceba que ele eleva o Senhor Jesus Cristo à mesma categoria de Deus Pai. Ele diz, olha, eu quero a graça, a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor
Jesus Cristo. Ele põe em pé de igualdade. É a graça e a paz de Deus e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante isso, porque o apóstolo Paulo já vai trabalhando de forma teológica, inclusive no seu cumprimento. Por isso, Paulo deseja muito mais do que um mero bom dia. Tá? Ele está desejando muito mais do que isso. Ele deseja que a graça, o favor imerecido, tá? Aquilo que nós não merecemos, a graça de Deus seja derramada sobre nós, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre nós, seja derramada sobre os seus leitores originais ali. Ele também vai desejar que a paz que excede todo entendimento esteja sendo derramada sobre eles, tá? Então ele vai desejar o shalom de Deus, o shalom de Cristo, tá? Que mais tarde ele vai chamar de a paz que excede todo entendimento, no mesmo livro, na mesma carta, lá no capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, e o shalom de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a paz para o apóstolo Paulo aqui, ela não está ligada com a ausência de problemas. Ela vai ser mais uma questão de um estado de harmonia. E o que eu quero dizer com o estado de harmonia? Esse estado de harmonia tem a ver com a nossa ausência de preocupação com o tempo presente e a nossa harmonia com Deus. Se estamos em paz com Deus, se temos o shalom de Deus, se estamos em paz com Deus, os problemas momentâneos da vida não nos abalarão, porque o que de mais importante existe, que é a minha relação com Deus, isso está resolvido, está pacificado, tá? O apóstolo Paulo também lá em Romanos vai dizer que pela morte de Cristo Jesus na cruz, mediante esse sacrifício, nós temos agora paz com Deus, tá? O shalom. E ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo fala do shalom, ele vai falar também da graça imerecida. Por que nós conseguimos paz com Deus? Por que nós conseguimos entrar em paz com Deus mediante Cristo Jesus? Por causa da graça, do favor imerecido. Cristo se deu por nós para que nós tivéssemos paz com Deus. Então o apóstolo Paulo une o cumprimento gentílico com o cumprimento hebraico, trabalha a teologia em tudo isso, de forma que em 2 versos ele nos ensina bastante, nos ensina muita coisa a respeito de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós seguimos agora para os versos seguintes, tá? Nós vamos ler agora a parte inicial da oração do apóstolo Paulo pelos Filipenses. O texto diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, e em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então o apóstolo Paulo expressa aqui o seu desejo, a sua alegria, né, as suas orações pelo povo de Filipos, né, pelos irmãos em Filipos, pelos filipenses, tá? E nós vamos tirar aqui algumas lições disso, né? Paulo agradece a Deus e intercede pelos filipenses. Por quê? Por que Paulo agradece pelos filipenses? Ele vai responder na sequência. Ele agradece porque os filipenses cooperaram com Paulo na causa do Evangelho. Então ele agradece a Deus porque os filipenses foram cooperadores com ele na causa do Evangelho. E como é que os filipenses foram cooperadores com o apóstolo Paulo na causa do Evangelho? Mais para frente nós vamos ver isso também, com mais calma, ele vai voltar a esse assunto dentro da mesma carta ainda, mas ele deixa claro que os filipenses foram os únicos que sustentaram o apóstolo Paulo desde o começo da obra missionária. Se você está nos acompanhando nas nossas pregações em Atos, tá? Você vai lembrar que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem, ele adentra o território europeu pela cidade de Filipos, depois daquela visão lá do homem macedônico, né, do homem da Macedônia, pedindo que ele atravessasse o mar, que fosse ajudá-los. Então ele entra no continente europeu pela cidade de Filipos, lá onde se planta a primeira igreja dentro do solo europeu, né? E ali ele planta uma igreja, ele não fica muito tempo, ele segue em viagem para Tessalônica e depois ele vai para Bereia e depois ele termina em Corinto. Tá?
Mas nesse processo ele funda uma igreja ali, a igreja que provavelmente deve ter sido frequentada ainda por Lídia, né, que se converte ali, é relatado pelo carcereiro que se converte, talvez a moça que teve o espírito de adivinhação expulso dela, talvez ela tenha sido parte daquela igreja. O texto não nos fala muito a respeito disso, mas a maioria dos estudiosos considera que ela tenha participado daquela igreja. Então o apóstolo Paulo tem boas lembranças daquela igreja, mas ele tem uma relação muito fraternal com essa igreja, porque é uma igreja que acreditou no trabalho missionário do apóstolo Paulo desde o início até o final, até os últimos dias do apóstolo Paulo. Ele conta e nos relata, não só nesta carta, mas em outros momentos também do Novo Testamento, ele vai nos dar o relatório de que a igreja de Filipos, aí ele vai chamar também dos macedônicos, né, de uma maneira geral, a igreja de Filipos ajudou o apóstolo Paulo em todo o tempo. Então, esta foi a única igreja que sustentou o apóstolo Paulo ao longo de quase todo o seu ministério de plantação de igrejas. Ao longo de todas as suas viagens, a partir da segunda e a terceira viagem missionária, a igreja de Filipos sempre contribuiu com o sustento. Lá no capítulo 4, 15 e 16, versos 15 e 16, o apóstolo Paulo vai dizer: Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós, pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Tá? E agora, mais uma vez, o apóstolo Paulo está agora preso, ou em Cesaré ou em Roma. Né? Na última aula nós definimos que era Roma, né? nós estamos partindo do princípio que ele estava em Roma. Ele agora está preso mais uma vez e ainda assim os filipenses estão mandando sustentos para o apóstolo Paulo. E é interessante perceber aqui porque na nossa cabeça moderna e ocidental, nós pensamos no sistema prisional nos moldes do nosso sistema, né? Que o Estado supre todas as necessidades. Nós estamos falando de um outro mundo, de um outro contexto. Nesse contexto, o Estado não é um Estado garantidor como os Estados modernos. Nesse contexto, o Estado é um Estado dominador, é um Estado que não está muito preocupado com direitos humanos. Tá? Não existe esse conceito de direitos humanos. Então o apóstolo Paulo está preso, mas ele precisa se sustentar dentro da prisão, ele precisa pagar pela comida, ele precisa pagar por todas as coisas, inclusive pela carta que ele está escrevendo. Né? Normalmente ele precisava pagar para comprar o material, para escrever, ele precisava comprar, muitas vezes pagar uma amanuense, alguém que escrevesse a carta. Tá? Então, nesse sentido, ainda que ele estivesse preso, ele entendia que as prisões faziam parte do seu processo de avanço do evangelho, inclusive vai falar isso no bloco seguinte, que nós vamos analisar na próxima aula, mas ele vai falar que a prisão também é parte do seu ministério. E a igreja de Filipos, entendendo isso, entendendo que o ministério do apóstolo Paulo não tinha parado por causa da prisão, ela continua sustentando. Aqui é um ponto interessante para nos chamar a atenção. A igreja de Filipos, ela é cooperadora do ministério do apóstolo Paulo ao sustentá-lo, ao mandar os recursos para que o apóstolo Paulo pudesse continuar fazendo aquilo para o qual ele foi chamado. Nós, modernamente falando, temos os nossos missionários espalhados por diversos lugares do mundo, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo fez há muito tempo atrás. Muitas vezes, por questões muito menores, nós deixamos de lado os nossos missionários e esquecemos de continuar contribuindo com eles. Então preste atenção, a igreja de Filipos, ela conhece a sua participação, ela entende qual é a sua função dentro desse contexto geral. E o que ela faz? Ela mantém o sustento. Ela não deixa. Isso não era algo assim tipo, tá sobrando dinheiro, vamos mandar para o apóstolo Paulo. Não, isso era uma obrigação, eles tinham entendido isso. Nós precisamos continuar sustentando o apóstolo Paulo para que o evangelho continue avançando, porque o evangelho chegou a nós, porque esse missionário veio até nós, porque o apóstolo Paulo saiu lá da Judéia, atravessou o mar, atendeu o chamado do Senhor, a visão do homem da Macedônia e veio até nós para nos trazer o evangelho. Ele nos deu essa graça, por meio dele, por intermédio dele, Cristo chegou até nós. E muitas vezes nós não fazemos esse raciocínio como igreja moderna. O evangelho só chegou até nós, modernamente falando, porque outros missionários, em algum momento da história, saíram de suas casas, vieram, atravessaram continentes, vieram para nosso país, muitas vezes, estrangeiros, missionários estrangeiros,
moraram aqui, viveram aqui, muitos inclusive perderam a vida aqui, deram as suas vidas inteiras aqui, para quê? Para que o Evangelho chegasse até nós. Então nós temos uma dívida com o trabalho missionário. O Evangelho só chegou a Porto Velho, Rondônia, de onde eu estou gravando essa mensagem, mas o Evangelho só chegou até a sua cidade, onde você está. Se você não estiver em Jerusalém, tá? O Evangelho só chegou até onde você está porque a igreja atendeu a sua vocação missionária. Por isso, nós, Igreja Moderna, precisamos continuar sustentando a obra missionária. E não é sustentar a obra missionária de vez em quando, não é sustentar a obra missionária só quando der, é ter um compromisso com a obra missionária, de sustentar a obra missionária enquanto houver missionários no campo. Há missionários no campo agora esperando o sustento. Muitas vezes a obra não avança, eles não podem ir para outros campos, não podem ampliar a sua tarefa, por quê? Porque não há o devido sustento. Então, nesse sentido, Filipos continuou sustentando o apóstolo Paulo, mesmo quando ele estava preso, porque ela acreditava no trabalho. E aqui nós vemos a importância do sustento aos vocacionados por Deus para o anúncio do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, olha, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Lembre-se, tá, que entre esse momento que o apóstolo Paulo passou por Filipos e plantou a igreja e o momento que ele está escrevendo essa carta, os estudiosos entendem que no mínimo 10 anos se passaram. Ao longo desses 10 anos, a igreja de Filipos constantemente, periodicamente, estava mandando ofertas para o apóstolo Paulo. Mais para frente ele vai dizer que os filipenses mandaram para ele o suficiente, inclusive para ele ter fartura, tá? Para ele estar, para ele ter bastante, tá? Que não faltou. Isso demonstra a relação da igreja de Filipos com o trabalho missionário, a sua convicção da importância do trabalho missionário. Continuando ainda, perdão, o slide está se repetindo aqui, mas continuando, nós vamos agora para os últimos versos, a partir do verso 6, do verso 6 até o 11, tá? Ainda dentro da oração de Paulo aos Filipenses. No verso seguinte aqui, eu vou ler o trecho todo, ele diz o seguinte, estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento, em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, ainda dentro da oração do apóstolo Paulo, pelos filipenses, ele vai tocar agora aqui num assunto muito interessante. Ele vai tocar numa doutrina que modernamente nós chamamos de perseverança dos santos. Tá? Ele vai dizer no verso 6 o seguinte, estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Como é que Paulo pode ter essa certeza de que o povo de Filipos, Cristo começou uma obra lá, e que Cristo terminaria essa obra lá, e que o povo de Filipos de fato é salvo, e que o povo de Filipos de fato é alguém que Deus está trabalhando, que Cristo está trabalhando no meio deles? Como é que o apóstolo Paulo pode ter essa certeza a ponto de expressar essa sua convicção na perseverança da salvação daqueles homens, daquele povo, daquela igreja? Tá? Como é que o apóstolo Paulo pode ter essa certeza? Ele vai dar essa resposta no verso 7. Ele vai dizer, olha, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós. É justo que eu me sinta como? Que eu tenha essa certeza, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. A igreja de Filipos participava da obra do apóstolo Paulo sustentando o obreiro. Era uma igreja que estava convicta da sua importância para o avançar do Evangelho.
do seu trabalho, da sua tarefa, do que ela deveria fazer para que o evangelho continuasse avançando. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo olha este fruto dado pela igreja de Filipos, esta demonstração visível do seu compromisso com o avançar do evangelho, e o apóstolo Paulo identifica, ali tem pessoas regeneradas, porque só pessoas regeneradas é que de fato podem se comprometer com o avanço do evangelho, é que de fato estão comprometidas, estão preocupadas com o avanço do evangelho. Sustentar missões e o avanço do evangelho denota o envolvimento com a causa. Aquela igreja estava envolvida com a causa, e só quem é regenerado, só quem de fato é santo, está em Cristo Jesus. Lá no início ele fala, né, os que estão em Cristo Jesus, os santos em Cristo Jesus. Só aqueles que estão em Cristo Jesus é que de fato se preocupam com a obra missionária. Se você não se preocupa com a obra missionária, se você não se preocupa com o avançar do evangelho, se para você tanto faz o evangelho progredir ou não progredir, isso talvez demonstre que talvez você tenha que repensar a sua relação com Cristo. E não se preocupe se você está repensando. Repensar é bom. Repensar demonstra que você está preocupado com isso. Se você está preocupado com isso, isso é um bom sinal. Um mau sinal seria se você simplesmente ignorasse tudo isso e dissesse, não, que o evangelho avançar ou não avançar não faz diferença para mim. Isso não é um sinal de alguém que foi de fato regenerado, porque os que foram regenerados, eles estão preocupados com o avanço do evangelho para que outros experimentem o que ele também está experimentando. Você pode ter dificuldade, você pode talvez não saber como participar da obra missionária, mas uma maneira às vezes muito simples e uma maneira até às vezes um pouco confortável é sustentando a obra missionária. Sustente a obra da sua igreja, sustente a obra missionária, comprometa-se com o sustento de missionários, de pessoas que estão dedicando a sua vida, abrindo mão do conforto, abrindo mão muitas vezes da civilização, muitas vezes do ambiente conforto, de acesso à internet, televisão, TV a cabo, cinema, ambientes de desenvolvimento cultural, para ir para ambientes mais simplórios, ambientes mais extremos, ambientes muitas vezes perigosos. Para quê? Para que o evangelho avance. Quando você se compromete com isso, você dá a demonstração de conversão, você dá a demonstração de que de fato você foi transformado pelo Espírito Santo, porque somente aqueles que de fato foram transformados é que vão se preocupar com o fato de que outras pessoas também precisam ouvir o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo ele vai inclusive pedir que os filipenses continuem crescendo em amor, porque ele percebe esse amor dos filipenses para com aqueles que ainda não encontraram Cristo, que não tiveram um encontro com Cristo, não tiveram a oportunidade de saber da boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus se fez homem, habitou entre nós, morreu em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, ressuscitou e um dia voltará e com ele estaremos eternamente. Isso é boa notícia, isso é boa nova. O problema do pecado tem solução. O problema do mal tem solução. Um dia nós não iremos mais sofrer. Um dia aqueles que estão em Cristo terão seus corpos regenerados e todo o mal será apagado. Todo o mal será destruído. Todo o mal será justificado diante de Deus. Então, nesse sentido, quando nós amamos ao próximo, como os filipenses amavam os seus conterrâneos, os seus concidadãos ali, os seus patrícios, tá? Nós nos envolvemos com a causa do avanço do Evangelho. Nós nos envolvemos com a causa da pregação do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo continua na sua oração pedindo que os filipenses crescessem em amor. Por quê? Porque de fato eles eram santos. E nesse sentido, a perseverança dos santos nos dá essa garantia de que quando Deus começa uma obra, e essa obra de fato é em pessoas regeneradas, essa obra caminhará até o fim. Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer, olha, aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar, porque vocês são convertidos de verdade. Vocês de fato foram transformados pelo Espírito Santo. Vocês de fato conheceram a Cristo Jesus e arrependeram-se de seus pecados. Por isso a obra continuará em vocês até o final, porque Deus não trabalha pela metade, Deus não deixa caminho, Deus não deixa serviço pela metade, Ele começa, Ele termina. Por isso o apóstolo Paulo tem segurança na salvação
daqueles filipenses. Continuando aqui, ele vai então agora, dentro das suas intenções em oração, ele vai pedir que os filipenses também cresçam em entendimento e conhecimento do alto, tá? Em entendimento e conhecimento do alto. Ali na segunda parte do 9, né? Na parte B do 9, ele fala que vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Aí a parte A do 10, para que aproveis as coisas superiores, tá? Ele já está preparando aqui o tema do capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ver lá o apóstolo Paulo falando sobre tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Nós vamos falar ele com mais calma, talvez na nossa quarta aula, né? Nós estamos na segunda, a próxima é a terceira, então talvez na quarta aula nós cheguemos ali na parte inicial do capítulo 2. Então ele aqui já está preparando o tema, ele está falando, olha, eu quero que vocês tenham todo o entendimento, que vocês cresçam nesse entendimento, tá? Que vocês cresçam nesse entendimento das coisas superiores, porque é uma coisa que ele vai falar mais para frente. Ele está trabalhando o terreno, está explicando como é que ele vai trabalhar mais para frente, um tema que ele vai trabalhar mais para frente. Por fim, ele pede então que eles fossem cheios do fruto de justiça, demonstrações visíveis da conversão. Uma demonstração visível da conversão que eles dão é o seu comprometimento com a obra missionária. E o apóstolo Paulo então pede que eles deem mais frutos visíveis dessa conversão. Isso é interessante. Às vezes a gente tem uma ideia tanto quanto equivocada com demonstrações de conversão, porque nós achamos que às vezes, como a conversão é algo íntimo e pessoal, né? Muitas vezes as pessoas ficam dizendo, mas você não sabe se aquela pessoa se converteu. O convertido dá frutos. Aquele que foi transformado, ele dá frutos, ele demonstra. E a ideia do fruto aqui é uma analogia, é uma forma de você entender que, assim como você sabe se uma árvore está bem, se ela está crescendo, se ela está progredindo na sua função como árvore, é quando ela dá frutos. Você planta uma árvore que dê frutos, né? Uma mangueira. Você planta uma mangueira e ela nunca dá manga, tem alguma coisa errada. Tá? Tem alguma coisa errada, ela não pode estar completa, ela tem que estar alguma coisa, Talvez tenha algum problema com o solo, talvez esteja faltando nutriente, talvez esteja faltando alguma coisa nela, mas tem alguma coisa errada. Uma mangueira tem que dar mangas. Assim como um pé de coco, um coqueiro tem que dar cocos. Assim como uma parreira tem que dar uvas. Então, nesse sentido, o cristão convertido, regenerado, ele precisa dar sinais exteriores da sua conversão. Porque é da natureza do cristão aflorar, demonstrar. É a sua natureza de luz, é a sua natureza de sal. Cristo mesmo diz, vocês são sal da terra, a luz do mundo, ou seja, não dá para esconder a luz debaixo de um cesto, porque senão ela perde a sua função. Então o cristão precisa iluminar, o cristão precisa dar sinais visíveis. O apóstolo Paulo já identifica um sinal visível da conversão deles, mas o apóstolo Paulo entende que eles precisam dar mais sinais visíveis. Por quê? Quanto mais sinais visíveis eles dão, mais as pessoas podem ser impactadas pela mensagem do Evangelho e pelo Evangelho que transforma a vida, que transformou a vida dos filipenses. Então, o apóstolo Paulo vai continuar falando, né? E para que servem essas demonstrações visíveis? E por que é necessário essas demonstrações visíveis? Nós falamos da importância do testemunho, da demonstração visível de forma a impactar outras pessoas, mas no fim das contas, tudo isso é para a glória e o louvor de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, lá em Colossenses 3,17, ele vai falar expressões semelhantes, né? 1 Coríntios 10, 13 é o famoso, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Tudo seja feito para que Deus seja glorificado no final. Lá em Colossenses 3,17, o apóstolo Paulo vai falar também nesse mesmo sentido, que tudo deve ser feito para a glória de Deus, de forma a que o Senhor seja glorificado. Então, por que o cristão precisa dar frutos? Para glorificar a Deus, para que Deus receba a glória que Ele merece. E como é que nós podemos glorificar a Deus? Demonstrando que nós fomos transformados pela mensagem do Evangelho, nos comprometendo com essa mensagem,
nos importando com o avançar dessa mensagem e demonstrando quem de fato nós somos. E no finzinho, tá? Ele volta a tratar de um outro assunto, ali na parte B do verso 10, ele vai dizer o seguinte: a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Tá? Ele vai voltar a falar agora de um ponto que nós vamos trabalhar com mais calma ao longo da carta também. Ele vai falar de soberania de Deus e responsabilidade do homem. Ele inicia esse voto ali no verso 6 falando de perseverança. Ele vai falar, olha, aquele que começou a boa obra em vós há de terminar, ou seja, eu tenho consciência e tenho certeza da salvação de vocês. Vocês estão dando frutos dessa salvação. Mas ao mesmo tempo, lá no fim, ele vai dizer, eu oro para que vocês, a fim de que vocês sejam sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O dia de Cristo aqui é o dia da volta de Cristo, é o dia do julgamento final, onde todos nós estaremos diante de Cristo Jesus. Aparentemente, há um contrassenso. O apóstolo Paulo diz, olha, eu estou seguro que vocês estão salvos, que Cristo começou a obra em vocês, ele vai terminar a obra, então fica tranquilo, tá? A salvação de vocês está garantida, mas lá embaixo ele vai dizer, olha, mas eu espero que vocês sejam sinceros e irrepreensíveis até o dia. Esse aqui é um elemento interessante, porque embora a soberania de Deus na salvação, o fato de que é Deus quem realiza a salvação e garante a salvação, não exime o homem de dar os frutos dessa salvação. Não exime o homem de dar as provas dessa salvação. Não exime o homem, não exime o ser humano da sua responsabilidade para com a vida e a graça que lhe foi dada. Nós recebemos a graça da salvação. Isso não nos permite viver uma vida de qualquer forma. Nós temos que viver uma vida de salvos, uma vida que demonstre a nossa salvação. Ele mais para frente na mesma carta, ele vai falar que nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor. Então, nesse sentido, nós precisamos trabalhar essa concepção. O fato de que a salvação é um ato soberano de Deus, é um ato gratuito de Deus, é um ato que ele começa e termina, não nos exime da responsabilidade de darmos os sinais visíveis, externos e notórios desta salvação. Tá? Então, a gente encerra por aqui. Tá? Deixa eu voltar a câmera aqui. Nós encerramos por aqui esse trecho do primeiro capítulo de Filipenses, tirando aqui bastante lições a partir do verso 1 ao verso 6. Semana que vem nós daremos continuidade a partir ainda no capítulo 1, nós vamos encerrar o capítulo 1, os demais versos restantes. E se Deus nos der graça, nós continuaremos transmitindo essas mensagens via internet, gravando essas aulas. Né? Como eu informei lá no início, nós a partir do dia 3, né, no próximo domingo, sem ser hoje, né, no dia que você vai estar assistindo pela primeira vez esse vídeo, sem ser hoje, mas no próximo domingo, no domingo à noite, nós já estaremos transmitindo os cultos a partir do templo, mas a EBD permanece ainda aqui na internet, pelos mesmos canais que você já está acostumado a assistir. Mas se você quiser guardar um endereço para facilitar a sua memória aí, você vai conseguir acessar tanto a EBD quanto a nossa pregação, a nossa transmissão do culto à noite pelo endereço www.ibopvh.com.br/ao-vivo, tá? /ao-vivo, certo? Então você vai conseguir acompanhar os nossos cultos por esse endereço. No mais, nós vamos fazer uma oração encerrando esta aula. Espero que tenha sido proveitosa para você. Dúvidas, qualquer dificuldade, faça contato conosco, tá? Pelas nossas redes sociais, mande a sua dúvida, nós teremos o maior prazer de tentar ajudá-lo a entender melhor, certo? Então oremos. Senhor, dá-nos graça, Pai, ajuda-nos a aprender com os filipenses, a aprender com a experiência do apóstolo Paulo, a importância de nos engajarmos com o avançar da Tua obra, com o avançar da obra missionária. Dá-nos corações generosos, Pai. Dá-nos muita riqueza, Pai. Dá-nos bastante recursos, para que possamos ter recursos suficientes para endossar o envio de novos missionários, para sustentar obreiros, para sustentar pregadores da Tua palavra, que vão alcançar locais em que nós não podemos ir pelas diversas limitações das nossas vidas, Pai.
mas dá-nos corações generosos, Pai. Dá-nos corações ricos em generosidade, Pai. E só nos dá recursos se de fato tivermos corações generosos. Se não tivermos corações generosos, não nos dê recursos, porque senão nos tornaremos avarentos, Pai. Nós não queremos isso. Esse não é o desejo do nosso coração. Converte-nos a Ti, Pai. Muda o nosso pensamento, muda o nosso entendimento. Auxilia-nos, Pai. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.